a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, pessoal! Mais um dia estamos aqui. Para você que nos acompanha todo dia, né? Já estamos melhores amigos praticamente, né? Eu falo com você mais do que eu falo com, sei lá, minha mãe. Então, bom dia para você, que você tenha um ótimo dia no dia de hoje. Um ótimo dia que é o que Drica terá após ontem. Bom dia, Drica. Bom dia! Eu tô maravilhosamente bem hoje, né? Eu espero estar melhor ainda no sábado, mas ok, né? Tudo bem, um jogo depois do outro. Depois que aconteceu ontem, né? Inclusive, depois de todos os xingamentos, impropérios, palavras de baixo calão que direcionei a Jaylen Brown no primeiro tempo, eu estou, assim, ó, em êxtase, né? Porque ele me fez engolir cada uma delas no segundo tempo. Então, estou ótima. Estou muito bem, obrigada. Espero que todos estejam bem. Que, como você disse, já somos todos melhores amigos, né? Então, vamos lá. Estamos chegando no fim, gente. Tá perto do fim. Vamos lá. Boston Celtics venceu a partida, né? Temos aí um Boston Celtics com 2 series point. Existe isso? Tipo match point do tênis, né? Ou do vôlei. Daí tem 2 partidas para passar para final da NBA. Aí você olha ali um retrospecto, né, Drica? O mundo ele não gira, ele capota, né? Porque quando a gente olha pra janeiro, o Celtics era o 11º time. A gente fez um episódio zoando o Celtics, falando que não ia nem para o play-in. E hoje está uma vitória das finais da NBA. Antes da gente falar de jogo, você está mentalmente preparada? Óbvio que não. Eu não tenho estrutura emocional pra isso, né? Mas assim, ó, não estou mentalmente preparada, mas eu quero. Dane-se, eu dou um jeito aqui de lidar com o meu psicológico. E é como você disse, né? Eu acho que óbvio, né, que vai parecer coisa de torcedora, né? Mas eu acho que esse time merece por essa narrativa, sabe? Por tudo que o time fez esse ano. Pelo que o time conseguiu virar essa chave, né? Porque virou realmente uma chave. E a campanha e o desempenho, mais do que a campanha, eu acho, né? O basquete que a gente viu o Celtics desenvolver e nos brindar esse ano merece, sabe? Esse time eu acho que merece. Óbvio, todo time merece, né? Todo mundo fez alguma coisa, assim. Mas eu acho que essa é até uma narrativa interessante, né, de time campeão. Imagina se o Celtics por um acaso, né, vence o título, que história bonita que fica, né? Mas pra ser campeão precisa vencer mais um jogo, como você disse, e lidar contra um time que provavelmente vai estar muito mais descansado e inteiro, né? Porque passe quem passar do leste, né? Seja o Celtics aí que está uma vitória, seja o Miami Heat que também tem condições de vencer, né, os 2 jogos e avançar às finais, vão chegar meio em frangalhos, né? Porque os times eles estão visivelmente não apenas cansados, né? Porque essa é uma discussão que a gente vai ter depois, a gente não vai falar hoje aqui, né, Agatha, o que a gente sempre fala a respeito da temporada regular. Você já teve um gosto do que te espera se você entrar nesse assunto, né? Não quero nem entrar nesse assunto hoje. A gente fala no final da temporada. Mas além de cansados, os times do leste, né, eles estão realmente lesionados. Eu acho que isso ficou claro ontem, sabe? O Tatum, na primeira bola que ele arremessou, ele já estava com a mão no ombro e era visível que ele estava sentindo dor porque ele não conseguia arremessar e em dado momento ele simplesmente parou de arremessar.
Ele, né, começou a passar mais a bola porque realmente não estava caindo. E não é que não estava caindo porque o Tatum estava jogando mal. Não estava caindo porque ele estava sentindo o ombro. Ele estava recebendo massagem no banco, sabe? E Jimmy Butler, visivelmente também baleado, assim. Marcus Smart, Time Lord. Então, tá difícil, sabe? Quem passar do leste vai ser complicado aí, né? Além do cansaço. Porque provavelmente, né? Assim, pode acontecer do Dallas virar pode, mas provavelmente o Warriors vai carimbar aí essa vaga na final logo e vai ter um tempo maior de descanso, né? Mas, enfim. Não estou respondendo a sua pergunta mentalmente preparada, psicologicamente preparada, mas é que eu sou um pouquinho... Eu tenho uma dificuldade, entendeu? Meus times, eles machucam demais no meu coração, então cada jogo é um Deus nos acuda, como diz minha mãe. Pois é, e como você mencionou, né? Os caras estão um pouco machucados. É imprescindível que se ganhe o próximo jogo, né? Porque o próximo jogo é no dia 27, no caso amanhã. E as finais da NBA começam no dia 2. Ganhando amanhã, os Celtics têm 5 dias de descanso. Independentemente do que acontecer do outro lado, se o Warriors ganhar hoje, se o Luka força mais algum jogo, até porque esse próximo jogo ele é em Dallas, né? A gente tem que... Perdão, agora é na Califórnia. As coisas não importam muito daquele lado. O que importa é fechar o mais rápido possível para que se descanse esses 5 dias aí e faz uma baita diferença. Então o Tatum consegue cuidar do ombro, Marcus Smart o ombro, o quadril, o joelho, tudo que aconteceu por lá. O Time Lord também. Né? O Jaylen Brown faz um treino de drible aí que tá complicado, né? Mas urge a necessidade de se ganhar o próximo jogo se eles querem chegar um pouco mais inteiros pra final. Eu acho que quem sai daí chega muito favorito para esse campeonato. Eu acho que hoje, se a gente olha para um time completo, para um time muito bom, eu colocaria o Celtics como favorito. Por muitos motivos, especialmente pelo trabalho defensivo, né? Um time que tem os 5 titulares tendo recebido pelo menos um voto para o primeiro time de defesa da NBA, o que é incrível. E quando a gente olha para esses playoffs, o Marcus Smart, ele é o primeiro em faltas cavadas. O Jaylen Brown é o primeiro em bolas perdidas recuperadas. O Al Horford é o primeiro em shots, arremessos contestados. E o Williams é o primeiro em bloqueios, se a gente olha por 36 minutos, né? Uma estatística um pouco mais, enfim, realista. Então é um time que tá fazendo de tudo coletivamente na defesa. E esse é o segredo, como a gente já falou, né, Drica? Pra vencer. E uma outra estatística antes de eu te mandar falar sobre o jogo de ontem é que agora o Jason Tatum é o segundo jogador mais novo da NBA, da história da NBA, a alcançar 1.500 pontos nos playoffs. O jogador mais novo, seu ídolo, Kobe Bryant. Eu achei isso sensacional, de verdade, assim, eu acho que é um negócio até bonito de se ver, né, porque todo mundo sabe o quanto o Tatum é mais do que fã do Kobe Bryant, né, o Kobe era o mentor mesmo do Tatum, o Tatum treinava com ele todo verão, o Kobe dava conselhos pra ele e tudo mais, então eu acho isso até bonito, assim, que ele tenha sido, tenha atingido essa marca e o primeiro seja o Kobe, sabe, eu acho singelo. Enfim. Como você falou, sabe? Eu acho que eu não gosto de falar que o Celtics é favorito, né? Porque, enfim, tá chegando meio assim, meio remendado, meio cansado. Se chegar, né? Tem mais um jogo aí, vamos colocar isso na conta. E o Warriors é um time também muito completo, né? Mas certamente a gente vai, se for Celtics e o Warriors, a gente vai ter um jogo, não, uma série assim espetacular no que diz respeito a defesas e opções de ataque, né? Enfim. Mas vamos ao jogo de ontem, né? Porque não vamos falar de final, porque ainda tem história aí pela frente. Vou só fazer um parênteses aqui para você, Agatha, e para todo mundo. Se alguém escutar minha gata miando é porque ela tá
7 horas da manhã, né? É a hora que ela começa a endoidar. Enfim. Sobre o jogo de ontem, Agatha, que é o que nos importa, porque ainda temos mais um jogo antes da final. Tatum terminou com 22 pontos, 12 rebotes e 9 assistências, uma assistência do triple-double. O Brown terminou com 25 pontos, foi o cestinha da partida e 4 rebotes, mas eu já vou falar especificamente desse ser humano. O Al Horford, 16 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. O Derrick White, vindo do banco, 14 pontos e 5 assistências. E ainda como titulares, o Robert Williams com 6 pontos, 10 rebotes. Deixa eu ver quantos tocos ele terminou aqui ontem, porque esse homem, ele distribui, né? É um negócio impressionante. Cadê? 3 tocos. E o Marcus Smart com 5 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Esses foram, né, as pontuações aí do Celtics. Pelo lado do Miami, o Adebayo, né, honrando aí a nossa aposta, 18 pontos, 10 rebotes. Jimmy Butler, 13 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. O Gabe Vincent, que tá fazendo uma boa série, inclusive, 15 pontos vindo do banco. Duncan Robinson, 11 pontos vindo do banco. PJ Tucker, 7 pontos, 11 rebotes. E ainda o Max Strus terminou com 4 pontos. Kyle Lowry terminou zerado. O primeiro tempo foi horroroso. Assim, um negócio tenebroso. Sabe aquele meme da Phoebe, do Friends, My Eyes? My Eyes era basicamente isso. Não tinha condições de assistir esse primeiro tempo. Porque os dois times estavam muito mal, assim, ofensivamente, né? Defensivamente, obviamente, os dois times são muito bons, mas ofensivamente os dois times estavam muito mal. Mas Jaylen Brown terminou o primeiro tempo com 4 turnovers. 4 turnovers. É um negócio assim que eu não sei. Primeiro quarto, né? Antes fosse o tempo. Foi o quarto, inclusive. Todos os turnovers foram no primeiro quarto. Então pensa na desgraça que foi o primeiro quarto pro Brown. Mas ele continuou mal o primeiro tempo inteiro, né? Foi assim um negócio tenebroso. Ele simplesmente não conseguia correr com a bola. Era um negócio absurdo. Mas todos estavam mal ofensivamente. O Derrick White estava sendo aí um desafogo. O Tatum estava tentando, mas como eu falei, assim, era visível que ele não estava, que ele estava com desconforto, com dor no ombro. E aí, em dado momento, ele percebeu isso e começou a passar mais a bola. Tanto é que ficou aí uma assistência do triple-double. E mais do que isso, né? Ele fazia a movimentação off-ball e realmente fazia o jogo andar. Mas, no segundo tempo, foi quando a chave virou, né? O Celtics fez um terceiro quarto, assim, arrasador. Foi 32-16. E aí o quarto 24-22. E o Jaylen Brown acordou pra vida, né, no segundo tempo. Tanto é que terminou como cestinha. O Celtics tem como característica já, né, fazer um jogo mais coletivo. E foi isso que fez o time vencer a partida, né? A bola começou a rodar. O Jaylen Brown começou a atacar mais a cesta. E as bolas de 3 dele começaram a cair, coisa que no primeiro tempo de todo mundo não estava caindo, não só do Jaylen Brown, né? Realmente, assim, ó, gente, quando eu digo que o primeiro tempo foi tenebroso, ele de fato foi. O Brown terminou com 5 de 9, né? Esse jogo. O Celtics, como um todo, 10 de 33, com um pouquinho mais de 30% de aproveitamento, enquanto do outro lado a gente teve aí um Miami novamente com muita dificuldade na bola de 3 pontos. 7 de 45, né? Não chegou nem a 16% de aproveitamento. Então, o segundo tempo, ele... Não sei o que o Doca falou no intervalo, não sei o que Marcus Smart falou no intervalo, mas as coisas fluíram, né? O time entendeu que precisava ser mais agressivo. Isso o próprio Jaylen Brown falou depois, né? Na entrevista pós-jogo, em uma das entrevistas pós-jogo, que precisava ser mais agressivo e precisava capitalizar o que estava criando, porque o Celtics ele estava até criando, né, oportunidades e bons arremessos, mas a bola não estava caindo e não estava cuidando bem da bola, né? A sorte do Celtics no primeiro tempo é que o Miami também estava muito mal, não estava conseguindo, né? Aliás, passou o jogo inteiro assim. Então o Celtics conseguiu aí fazer um terceiro quarto e aí
visivelmente o Miami Heat não tinha forças para buscar isso no quarto período, né? Como eu disse, e a gente tá dizendo aqui, os times eles estão cansados, eles estão lesionados, inclusive quem está dentro de quadra. Então, quando você consegue abrir uma vantagem nessa série que está desse jeito, é muito importante, né? Por mais que você não mantenha, o Celtics inclusive abriu mais de 20 e não conseguiu manter esses mais de 20, né? Mas conseguiu manter a vitória. Por mais que você não mantenha uma vantagem tão grande, você consegue administrar porque o outro time não consegue chegar. E não é que não consegue chegar porque não é bom, porque não tem talento, afinal os dois estão na final da NBA. Não consegue chegar porque não tem forças, de fato. E ontem era visível isso, né? No terceiro quarto, por exemplo, aliás, no quarto quarto, depois de um terceiro quarto absurdo do Celtics, no quarto quarto, a primeira bola, as duas primeiras bolas do Jimmy Butler, uma foi um airball e a outra foi uma bandeja, assim, absurda que ele não erra, e ele errou. Então, você já tem uma noção de como o time está, tanto fisicamente quanto mentalmente. O Doca conseguiu ajustar o Celtics no intervalo, esse é o fato. Conseguiu ajustar o Celtics no intervalo e o time veio para buscar a vitória no terceiro período. O terceiro período que foi a chave para que o Celtics voltasse agora para o TD Garden com a chance de fechar esse jogo diante da sua torcida sem necessidade desse jogo 7. O que vai ser desse jogo 6... De novo, né, Agatha, o que você falou, a chave é a defesa, né? Quando a defesa ela está bem, por mais que o time ofensivamente não esteja, né, nos seus melhores dias, que foi o que aconteceu ontem, ela dá a chance de o Doca ajustar o time ofensivamente e buscar a vitória. A gente sabe que dentro do TD Garden o Celtics é muito forte e vai fazer de tudo, como você disse, para fechar essa série. Primeiro, diante da sua torcida, segundo, para tentar recuperar aí seus jogadores, porque sabe que o que vem pela frente não é fácil, né? Então, defensivamente o Celtics muito bem ontem. Time Lord, para mim, assim, uma diferença que faz absurda. Isso a gente já falava lá no final da temporada regular, quando ele se machucou, e a gente, né, pensava, nossa, e agora? Né? O Celtics vem tão bem, vai pegar um Nets, vai ser capaz de passar sem o Time Lord? Ele faz uma diferença absurda. Por mais que o Celtics seja um time consistente e completo, que tenha um Al Horford, que pra mim é o principal jogador dessa pós-temporada por N motivos, o Time Lord, ele é completamente dominante no garrafão, defensivamente e ofensivamente. É o cara que tá ali pra pegar rebote ofensivo, é o cara que protege o garrafão muito bem. Assim, é absurda a facilidade com a qual ele contesta os arremessos, seja efetivamente fazendo o bloco, seja dificultando a vida, né, do adversário que invariavelmente não consegue dar o arremesso limpo. Então é fundamental aí ele dentro desse garrafão. E o Al Horford, pra mim, que tem sido assim o cara dessa pós-temporada. A gente não fala tanto, né, porque não é o cara que carrega o time em pontuação, exceto naquele jogo de 30 pontos, mas é o cara que defensivamente tem sido importantíssimo, e ofensivamente ele consegue acalmar o jogo, fazer com que todo mundo jogue. E ele é um líder, né? Depois do jogo, ele inclusive falou algo como... Falando da importância do Marcus Smart, né? Que não estava no jogo passado, que ontem estava, mas teve uma limitação aí de minutos. Ele falou que o Marcus Smart é muito importante para todo mundo, e só de tê-lo ali já faz uma diferença absurda no time. Então, o Al Horford também é esse líder, é esse cara que une todo o grupo. Então, o Celtics fez ontem o que a gente tem visto o que a gente viu do Celtics na temporada, né? Um primeiro tempo horroroso, como a primeira parte da temporada, e depois conseguiu ajustar e conseguiu vencer, apesar de ter limitações, né? É como a gente tá falando aqui de cansaço e de lesões. Agora é fechar esse jogo 6, como você disse, né? Fechar no jogo 6, porque existe aí uma final de NBA no horizonte, e o Celtics precisa estar, seja o Celtics, seja o Miami, mas falando aqui do Celtics, que vai tentar fechar esse jogo no jogo, essa série no jogo 6, precisa estar inteiro, né? E de novo, Agatha, eu não vou assistir o jogo 6. Olha que tamanho absurdo na minha vida. Que bom, né?
Assim a gente evita o infarto precoce, porque você vai ter que ver a final ainda, que é pior ainda. Você mencionou o Tatum e a Horford aí nesse final. Eles são os dois jogadores com o maior plus-minus dos playoffs, né? A Horford tem mais 130 e o Jason Tatum tem mais 128. Drica, além de tudo, você já mencionou, como seria legal um time que não desistiu, né? Porque geralmente os times desistem. Ai, deu errado mais da metade da temporada. Ano que vem a gente tenta de novo. Um time que conseguiu se reinventar de fato esse ano, né? Na virada do ano. E ter no Jason Tatum seu líder, ficando no first team ao NBA a primeira vez. Esse ano também é a primeira vez que vai existir o prêmio de MVP da conferência. E o nome do prêmio de MVP da conferência é Larry Bird. Que mágico seria Jason Tatum vencer o primeiro prêmio de MVP da conferência nomeado de Larry Bird e ser campeão da NBA pelo Boston Celtics, tá? Espero que tenha arrepiado aí seu coração. Arrepiado, meus olhos encheram de lágrimas. Ter te dado uma emoção aí, porque é de fato uma coisa muito interessante. Muito legal de se pensar. Da mesma forma que vai ser legal se Stephen Curry ganhar o prêmio de Magic Johnson, né? O que aí tem se tornado uma discussão calorosa e recorrente de se talvez ele possa ocupar, vencendo esse próximo título, o posto de melhor point guard da história da NBA. Não é assunto para esse momento. Queria só finalizar o podcast falando um pouco do Heat, especialmente dos dois armadores do Heat, né? Quando a gente olha pro Kyle Lowry e pro Max Strus, eles tiveram um jogo péssimo ontem. Strus 0 de 9, Kyle Lowry 0 de 6. Kyle Lowry jogou 24 minutos e o que ele fez foi 1 rebote e 3 turnovers e 5 faltas. Antes de comentar, Westbrook nunca entregaria um jogo desse. Em segundo lugar, é complicadíssimo, né? Porque é um jogador que veio de lesão, entrou pra ajudar, voltou, me parece recuperado. Voltou. Quem não me parece recuperado é Jimmy Butler, né? Ontem ele arremessou 22%. Inclusive, tenho números aqui desde a lesão. Desde o jogo 3, onde ele se machucou, ele tá com 9 pontos por jogo, 21% de field goal e 14% das bolas de 3, que também não é muito parâmetro, né? Por não ser seu ponto forte. Mas voltando para os dois armadores, dos dois últimos jogos eles estão combinando, Drica, para um de 28 de field goal, isso é 3,6% de field goal, e um de 19 nas bolas de 3. Isso é 5% das bolas de 3. É bem complicadinho quando você olha para essa estatística, né? O seu backcourt titular ter um de 28 nos últimos 2 jogos explica muito o porquê os últimos 2 jogos foram da forma que foram, né? E, bom, o jogo de ontem foi um pouco menos decidido de forma prévia, né? A maioria das pessoas conseguiu assistir. E a última estatística legal de falar é que ontem o Miami Heat, ele chutou 7 de 45 nas bolas de 3. Isso é o segundo menor aproveitamento de bola de 3 na história dos playoffs, com mais de 40 bolas de 3 tentadas. Então, assim, situação não tá muito boa para esse Heat, que vai precisar tirar um coelho da cartola, especialmente porque o próximo jogo é em Boston, é no TD Garden, a torcida mais encardida da NBA no bom sentido, inclusive, e Boston Celtics não perdeu nenhum jogo par nessa série, Drica. Nossa, que legal, nenhum jogo par. Essa eu fui pega desprevenida. Você viu? Traga informações. Então, assim, está invicto em jogos pares, é isso que importa no momento. Mas vamos falar de hoje. Hoje tem mais um jogo decisivo e eu queria saber suas apostas para KTO. Puta merda, eu e a aposta, Jesus amado. Vamos lá, né? Assim. Lembrando que o aproveitamento de ontem foi de 66%. Quem veio com a gente se deu bem.
Cara, e pior que nessas apostas aí eu tenho tido um bom aproveitamento, né? Embora, invariavelmente, quem faça aposta é quem está comigo, né? Porque eu sou assim. Enfim. Cara, hoje o jogo é na Califórnia, né? Então eu acho que hoje o Warriors fecha a série. Vamos ver o que a gente pode apostar, Agatha. Quem é que a gente tem aí pra bolas de 3? Curry mais quem? Deixa-me ver. Quem jogou muito mal no último jogo e provavelmente deve vir pra redenção Klay Thompson, né? e também Jordan Poole, né? O Jordan Poole, ele Jordan teve 5 turnovers, se não me engano. Praticamente destruiu o último quarto, que foi aquele quarto de redenção, né? Então, talvez seja um bom jogador pra gente dar uma olhada, né? se ele chutar 3 bolas de 3, tá pagando 2. Eu acho interessante. Eu acho interessante. Por mais que ele estivesse mal no último jogo, ele terminou com 2 em 5, um aproveitamento de 40%. Para um jogador que não tá bem, né? Eu acho que é bem ok. Deixa eu ver no anterior. No anterior, 2 de 4 também. Pra 2 bolas aí? 2 para 2 bolas, é isso? 2 para 3. Coloquei uma a mais porque eu acho que hoje ele vem pra entregar, né? Joga em casa, com a torcida. Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode confiar. Ele, nos últimos 2 jogos, que foram os jogos que ele não foi bem, ele terminou com, se bem que no outro também com 2. A média tá sendo de 2, mas vai. Eu acho que 3 vai. Beleza. O que temos Tem mais uma odd aí? pagando bem aqui que é Maxi Kleber. Verifique as informações aí. Dando 2 assistências. 2? Vamos ver os últimos jogos de Maxi Kleber. Teve o penúltimo que ele foi muito mal, né? Eu acho. No último jogo ele teve 2 assistências. No penúltimo jogo, que foi também em Dallas, ele terminou com 2 assistências. Então Qual é o valor aí? 2,82. Para 2? Eu acho que sim. No segundo jogo ele teve 1 e no primeiro jogo ele teve... Não teve. Então ele tá numa crescente. Eu acho que ok. 2 eu acho que vai rolar. E pensei em rebotes aí do Luka Doncic. Quantos rebotes? Aqui a odd tá mais de 9,5 ou menos de 9,5. Mas a gente pode mudar também se a gente quiser. O Doncic tem ficado aí, quando ele fica a um passo do triple-double, por exemplo, não é por rebotes, né? Exatamente. Tem sido por assistências, né? Exato. 9. Aqui ele fez 9, aqui ele fez 5. Aqui ele teve 7. Mas a gente tem que pensar que... Rebotes, isso. É exato. No último ele fez 14. Não digo... 14 assistências, né? Sim, vamos de novo, tá? Primeiro jogo da série, ele terminou o jogo com 7 rebotes no primeiro. No segundo, ele terminou com 5 rebotes. E no terceiro, ele terminou com... Terceiro em Dallas, né? 11 rebotes. E no último, que também foi em Dallas, ele terminou com 14 rebotes. Eu acho que sim. Outro que tá em crescente, né? Começou com menos, 11, os últimos 2 jogos, 11 e 14. E a gente leva em consideração aí que é um jogo decisivo, né? Então ele deve vir ou a gente virado pode apostar em menos de 10. Virado no giraia. Agora eu estou confusa. Agora eu estou confusa também. Mas você mencionou que a gente pode apostar na vitória de Golden State, que não tá pagando muito bem. Vitória de Golden State tá pagando 1,35. Vitória de Dallas tá pagando 3,25. Você está a fim de sonhar? Cara, eu não acho que vai dar Dallas. Desculpe a torcida de Dallas, mas assim, aquela coisa, né? O Golden State jogando em casa com a torcida, precisando de uma vitória pra descansar, né? Sentar e esperar. Eu acho que dá Golden State. Então vamos de Golden State. Vamos no seguro, né? É. Então tá bom. Vamos lá. Golden State
Warriors contra Dallas Mavericks. Jordan Poole, 3 bolas de 3. Maxi Kleber, 2 assistências. E Golden State Warriors, vencedor e finalista da NBA. É isso. É isto. Quem não apostou, quem não aposta, quem quiser fazer uma aposta semelhante ou igual à nossa, KTO.com. Você ainda não é cadastrado, só colocar NBA das Minas, você ganha aí um bônus, né, de 20% no primeiro depósito. E não esqueçam de acessar orelo.cc para nos ouvir, nos ler, enfim, nos acompanhar e apoiar também, se assim for possível. É isso, Agatha Máximo? É isso, exatamente. Então é isso. Um bom dia para todos e amanhã a gente volta aí para falar ou do primeiro finalista ou de mais uma vitória aí de Luka Doncic e seus comparsas. Bom dia. Adeus.